Dia 10 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Um amor imensurável. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios, capítulo 31, versículo 29. Ao longo da Bíblia, somos impactados com os vários relatos do amor de Deus para conosco. Todavia, o amor que, mesmo distante, mais se assemelha ao do nosso Criador por nós, é o amor de mãe. Quem conhece a minha história sabe que em minha casa não havia um bom pai, mas em contraponto havia uma grande mãe. Uma mulher que me inspira, que me ensina todos os dias. Muito do que eu sou hoje devo à minha mãe. Atribuo muitos dos meus sucessos a ela. Ao longo de sua história, foi uma mulher perseverante, que mesmo diante das circunstâncias difíceis, não desistiu. Foram 28 anos de luta. Não posso afirmar que a sua realidade foi igual à minha, na qual uma mulher que tanto sofreu pela agressividade do seu marido foi tão forte, dócil e guerreira na criação dos filhos. Ela demonstrou amor sem tê-lo recebido, cuidando sem que ninguém dela cuidasse. Ainda que a sua realidade tenha sido diferente da minha, que o amor da sua mãe não tenha sido uma realidade presente na sua vida, tenho plena certeza de que o amor de Deus por você é imenso. Jesus levou sobre si toda a dor e toda a amargura para que possamos viver uma vida abundante. Então, não desista. Acredite que os dias serão diferentes daqui para frente. Se for preciso liberar perdão, faça isso. Tenha uma atitude de perdão para que você possa desfrutar de uma realidade completamente diferente daquela que você viveu até hoje. A frase de hoje é: Deus vai levantar você para curar a dor de outras pessoas. Lendo mais uma vez, Deus vai levantar você para curar a dor de outras pessoas. Hoje é o dia 130 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios, capítulo 4, e a palavra-chave de hoje é imensurável. Imensurável significa sem medida, significa imenso, significa o que você não pode tocar, apalpar, de tão grande que é. E a mensagem de hoje é sobre o amor imensurável, o amor imensurável, o amor imenso, o amor que não é palpável, é o amor de Deus. Hoje se fala a respeito do Dia das Mães, então essa mensagem fala a respeito das mães, das mulheres que são mães e também para todos fala a respeito da mãe. Mas nem sempre as mães têm toda essa força que a mãe aqui do pastor Júnior Rostirola teve com ele. Talvez você não conheça a história desse pastor, talvez você tenha entrado nesse vídeo por acaso pela primeira vez. Então aqui uma breve história desse pastor aqui. Esse pastor aqui, ele era filho de um pai alcoólatra. Então ele perdeu 3 irmãos mais velhos que morreram em função
da agressão, em função da agressividade do pai dele. Ele conta que aos 7 meses, o pai dele espancou ele enquanto ele era bebê. E a mãe dele, essa mulher que ele relatou aqui, que cuidou dele durante esses 28 anos, durante esse período todo, ela teve que esperar para depois ela poder cuidar dele. Então, ela foi uma mulher resistente, como ele conta aqui, agradecendo a Deus pela mãe que ele teve. Mas tem mães que não têm toda essa estrutura, toda essa força, e nós temos visto muitos divórcios e muitas pessoas que estão crescendo sem um lar completo com pai e mãe. E quem não conhece hoje pessoas que são de pais divorciados? Ao meu redor eu vejo muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes que são filhos de pais divorciados. Nós estamos vivendo num tempo em que os casamentos têm se deteriorado, têm enfraquecido, porque está havendo um vazio muito grande nas pessoas. Muitas pessoas estão procurando, em uma relação conjugal, preencher um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E quando uma pessoa entra numa relação conjugal para preencher um vazio que só pode ser preenchido por Deus, a pessoa não consegue levar avante o casamento. Porque o casamento não é sobre o outro preencher o nosso vazio. O casamento é para pessoas que estão plenas com Deus. Então, uma pessoa que tem plenitude com outra pessoa que também tem plenitude, os dois tendo relacionamento com Deus, é que formam uma unidade. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, a Bíblia diz: "É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa." Então a Bíblia traz um relato de que o homem deixa o seu pai, ele deixa a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Para que exista essa unidade entre o marido e a mulher, é necessário que tanto o homem quanto a mulher tenham plenitude em Deus. Então, é essa plenitude com Deus que permite que a pessoa tenha sua plenitude e entre por completo, tendo essa plenitude de Deus para dividir, para contribuir, para trazer para dentro da sua casa, dentro da sua família. Veja o texto aqui de Isaías, capítulo 49, o verso 15. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. O texto aqui, então, Deus está falando com o seu povo, está dizendo para eles que está perguntando: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? É algo difícil de acontecer, mas nós estamos vivendo tempos em que você escuta, você vê notícias de mães que abandonam os seus bebês em latas de lixo, em mães que colocam o seu bebê num cesto e colocam na frente de uma casa ou de repente lançam na rua. Então, quando Deus faz essa pergunta, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Alguns dias atrás, aqui nesse devocional, nós compartilhamos de uma mãe que dizia para sua filha: era melhor um aborto do que ficar aqui vendo você. E essa menina já estava com 17 anos. E ela participou de um
culto e pediu ajuda naquele culto. E naquele culto nós fomos até aquela casa, fizemos uma visita naquela família e orientamos sobre a importância do amor dos pais aos filhos e sobre o valor da família. E ali houve, graças ao Senhor, reconciliação naquele lar. Mas aquela jovem já estava com 17 anos. Já fazia anos que ela estava crescendo e vivendo, escutando aquela frase: um aborto era melhor do que você. Então, ainda que a sua mãe tenha falado alguma coisa ruim a você, ainda que a sua mãe não tenha dado a você todo o afeto, todo o carinho, todo o amor que se espera de uma mãe, Deus está dizendo aqui: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Deus, ele tem o amor imensurável. Ele enviou o seu filho para dar a própria vida na cruz para que todos recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Ainda que todos abandonem você, Deus é aquele que tem o amor imensurável. Ele nunca esquece daqueles que o buscam, daqueles que vão até ele. Então, eu não sei se você tem o amor de uma mãe, mas quero compartilhar essa mensagem, esse texto com você e dizer: Deus tem o amor imensurável, Ele ama a sua vida e mesmo que você esteja agora ouvindo esse devocional, de repente caiu para você essa mensagem, Deus ama você. Ele tem o amor imensurável. Procure em Deus a plenitude. Procure em Deus preencher o seu vazio. E tem algumas pessoas que têm mães que são maravilhosas, fantásticas, guerreiras, mas mesmo com o carinho das mães, ainda assim têm uma autoimagem distorcida. Recebem o amor da mãe, recebem toda a dedicação, empenho, esforço, mas ainda assim estão se entregando para as drogas, para a bebida. Se você é uma dessas pessoas que tem uma mãe fantástica, incrível, espetacular e mesmo assim você não consegue retribuir esse amor que tem recebido, Deus quer curar a sua autoimagem. Aqui no livro de Gênesis, Gênesis no capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia, onde fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, fala aqui no Gênesis, no começo de tudo, que Deus, veja o verso 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí o 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, esse texto aqui está dizendo que foi Deus que formou você. Seja você homem, seja você mulher, foi Deus que formou você. E você foi formado à imagem e à semelhança de Deus. E tem muitas pessoas que, mesmo tendo uma ótima mãe, uma mãe amorosa, carinhosa, fantástica, incrível, espetacular, ainda assim se olham no espelho e se veem como pessoas sem valor. Isso fala sobre a autoimagem, a imagem que elas têm de si mesmas,
uma imagem corrompida, corrompida em razão de palavras que foram faladas por parentes, ou às vezes por pessoas de fora de casa, ou às vezes por pensamentos que são negativos, que se diminuem, mas Deus, na mensagem de hoje, está dizendo que o amor dele é imensurável. E nesse texto aqui, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi formado à imagem de Deus, você foi formada à imagem de Deus. E se Deus criou os céus e a terra, como nós lemos aqui, quando você abre a Bíblia, o primeiro texto que você encontra é esse aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na sequência, esse texto vai revelando a criação de tudo. Tudo, tudo, tudo. Até que no verso 26, ele chega na criação do ser humano. E ele criou o ser humano à imagem e à semelhança dele. E aí no 27, e criou Deus o homem, ele criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ele criou os homens e as mulheres, todos. E no 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse verso 28, quando ele fala assim, frutificai, ele não é só sobre ter filhos. Esse frutificai significa produzam frutos. Produzir frutos significa sejam pessoas que prosperam, que geram vida, que trazem resultados, que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Você foi chamado para fazer diferença entre as pessoas à sua volta. Você foi chamado para receber o amor imensurável de Deus e compartilhar, multiplicar esse amor que recebeu de Deus para as pessoas à sua volta. E enquanto você não entender que o vazio individual só pode ser preenchido por Deus e nem o amor de uma mãe pode ocupar aquele espaço que é exclusivo de Deus, você vai permanecer vazio. É por isso que muitas vezes as pessoas têm mães fantásticas, incríveis, espetaculares, excelentes, que se desdobram e fazem tudo, mas ainda assim elas se entregam para um vício, para um mal, porque elas não veem o seu valor. Que você veja hoje o seu valor em Deus, mais do que o amor de uma mãe que se assemelha ao amor de Deus. Você só pode ter o seu vazio preenchido, completado, quando você vai até Ele. Então, que essa mensagem toque em você, que nesse dia, que é um dia que se fala sobre o amor da mãe e que de repente está sentindo esse vazio, entenda que tem um espaço que só Deus pode preencher. Tem pessoas que estão rodeadas de amigos, rodeadas de parentes, todos dizendo: você é forte, você pode, você consegue. E mesmo assim, elas ainda sentem esse vazio. Esse vazio é um lugar que só pode ser preenchido por Deus. Agora eu faço um convite a você que ouviu essa mensagem e percebeu que precisa entregar a sua vida a Jesus. Essa é a oração de confissão que está aqui na tela e eu vou fazer essa oração com você. Eu vou ler aqui essa oração e peço que você ligue o seu pensamento com Deus e repita na sequência essa oração. Que essa oração é a oração em que você entrega a sua vida totalmente para Jesus. Jesus,
é aquele que nos dá o perdão dos pecados e que nos leva até Deus. Então, faça essa oração, repita essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja onde você possa participar dos cultos, para que você possa ouvir a palavra de Deus, para que pela palavra você consiga encontrar o amor imensurável. O amor de Deus é um amor que supre todas as lacunas. Existem muitas pessoas que não tiveram o amor de uma mãe, mas que, por terem entregado a sua vida a Jesus, são hoje mensageiros da palavra de Deus, completamente abençoados, casados, com filhos, frutificando, porque se entregaram totalmente para Deus. E existem pessoas com mães fantásticas, maravilhosas, espetaculares e incríveis que fazem tudo, mas que os filhos, por não acharem o amor imensurável de Deus, acabam se perdendo. Existe um espaço que só pode ser ocupado pelo amor imensurável de Deus. Então, que você entregue a sua vida totalmente a Deus. Quero encerrar essa mensagem parabenizando você que é mãe, que você hoje seja muito abençoada, que você seja guiada pelo Espírito Santo para orientar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: Eduque a criança nos caminhos do Senhor, e mesmo quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Que o Senhor te fortaleça e abençoe a sua vida, para que você possa educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E você que já tem os seus filhos adultos, que você possa ser guiada pelo Espírito Santo para trazer a palavra certa no momento certo, para trazer a instrução, para trazer o conforto, para trazer o consolo que o seu filho, que a sua filha necessita em cada etapa da vida, mesmo para os seus netos. Para você que vai ver a sua mãe hoje, abrace a sua mãe, honre ao Senhor, agradeça a Deus pela mãe que você tem. E se você tem uma mãe que, porventura, por acaso, disse alguma palavra negativa, ruim, ou que não deu a você o amor que você esperava receber dela, receba o abraço do Senhor, receba o amor imensurável de Deus. Deus ama você. Perdoe a sua mãe. Compreenda que todos nós temos fraquezas. Nem sempre as coisas são como esperávamos que fossem, mas quando pedimos o socorro a Deus, Deus é aquele que tem o amor imensurável. Ele entregou o único filho dele para que viesse nessa terra e desse a vida dele para que todos nós pudéssemos ter a salvação e experimentar o amor dele. O amor dele é imensurável e é sem medida. Como você viu lá em Isaías 49:15, ele disse: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que ela pode esquecer do amor do seu filho? Mas ainda que ela esquecesse, eu não esquecerei de você. Então que você que passa por essa situação, que você receba o amor, o abraço, o carinho, o afeto do Senhor. Ele está com você, vendo você, ele ama você. Vá para Deus. Ele quer preencher a sua vida completamente.
Vamos fazer a oração final, Senhor. Te agradecemos por esse dia em que se celebra o Dia das Mães. Pedimos que o Senhor venha abençoar a cada mãe e que o Senhor venha abençoar derramando saúde, sabedoria, prudência, entendimento, conhecimento, para que possam educar os seus filhos nos teus caminhos e que o Senhor venha abençoar essa mãe que já é vó, que ela consiga ter a sabedoria, o afeto, o amor, o carinho, que possam ser boas esposas e também boas mães e também conselheiras, sábias, para poderem trazer a família para o centro da tua vontade. Peço que o Senhor agora venha trazer saúde para aqueles que estão doentes, que o Senhor venha trazer a prosperidade e a multiplicação para aqueles que nesse momento precisam receber as portas abertas, e peço que o Senhor também venha visitar aqueles que estão nas prisões, que o Senhor agora dê conforto e consolação para essa mãe que tem algum filho de repente preso, que o Senhor agora mande mensageiros para pregar a tua palavra lá dentro, para que eles recebam a libertação e saiam de lá transformados pelo mover do teu Espírito Santo. Peço que o Senhor visite esse homem, essa mulher, esse jovem, essa pessoa que de repente não tem uma mãe extraordinária e que de repente pensa, mas a minha mãe não é assim. Meu Deus, que o Senhor venha dar um abraço, o conforto, o consolo e, glórias a Deus, o amor que só o Senhor pode dar. Que essa pessoa receba, meu Deus, o meu Pai, aleluia, a alegria do teu Espírito Santo. Que ela receba o consolo, o conforto, glórias a Deus, a alegria que vem do Senhor, que só o Senhor pode dar para a pessoa. E se alguém aqui está com autoimagem distorcida, mesmo tendo uma mãe espetacular, fantástica, extraordinária, que tudo faz, ainda assim, olha para si mesmo, para si mesma, dizendo: eu não tenho valor. Que o Senhor venha mostrar, que o Senhor venha quebrar o mal que está posto, lançado no coração dessa pessoa, que ela consiga perceber que ela carrega a imagem e a semelhança do Senhor, que o Senhor a formou, que o Senhor o formou, que o Senhor fez. Glórias a Deus, cada um de nós, a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor deu para nós uma parcela da tua luz, da tua glória, que essa pessoa consiga enxergar o brilho e a glória que o Senhor reservou para ele, para ela, para que consiga vencer essa distorção na sua autoimagem, que consiga se ver como filho, como filha do Senhor, que consiga se ver como amado, como amada do Senhor, e que esse vazio, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, seja preenchido nesse momento para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Assim oramos e agradecemos. Deus abençoe a sua vida. Feliz Dia das Mães. Que o Senhor guarde e proteja a sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Abrace a sua mãe. Honre ao Senhor. Honre a sua família. Honre a sua mãe nesse dia especial. Deus abençoe. Amém e amém.